Olá, meus amigos, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na verdade, uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã. Quando eu acordei, veio no meu coração essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês e eu creio que vai ajudar muito na vida espiritual de cada pessoa que crê no poderoso nome de Jesus. Em Marcos capítulo 16, 15 está escrito: o Senhor Jesus ele deu uma comissão para os discípulos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que viessem a crer e fossem batizados seriam salvos, porém os que não crescem seriam condenados. Mas eu não vou me deter nessa questão dos que não creem. Eu quero sim chamar a sua atenção para aqueles que o Senhor Jesus se referiu como pessoas que ouviriam o evangelho e viessem a crer nele. A partir do versículo 17, o Senhor Jesus ele diz que os sinais seguiriam os que crescem. No meu nome, ele disse, expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Eu comecei a meditar nessa palavra e até preguei certo dia para a igreja, e nós entendemos claramente que a primeira parte dessa missão era dos discípulos do Senhor, que seria pregar o evangelho, expulsar os demônios e curar os enfermos, ou seja, manifestar o poder de Deus sobre a vida daqueles que viessem a ouvir o evangelho. E todos aqueles que passassem a crer no evangelho, após ouvirem a palavra, e digo também após verem os sinais que os discípulos iriam operar, não necessariamente eles, mas pelo nome do Senhor Jesus, os milagres iriam acontecer, iria despertar no coração das pessoas que viessem a crer no evangelho essa confiança e esta fé que, primeiro, se os discípulos expulsavam demônios e curavam enfermos e pregavam o evangelho, por que não a igreja assumir também esse mesmo papel após um crescimento espiritual? E é exatamente isso que o Senhor Jesus está falando a partir do versículo 17. No versículo 15 ele dá uma missão para os discípulos: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas a partir do versículo 17, ele não está falando mais acerca somente dos discípulos, mas ele está comissionando toda a igreja. A igreja que viesse a crer, ela teria autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. E você crê nisso? Meu amigo, está na hora de acordar, igreja do Senhor Jesus. Igreja de Cristo, está na hora de acordar. Você foi comissionada pelo Senhor para expulsar demônios e curar enfermos. Você foi comissionada pelo Senhor Jesus para se autocurar, se necessário for. Talvez tem cristãos aí que estão me ouvindo e que estão com uma enfermidade no corpo, até com estágio terminal. Pessoas que estão enfermas e têm uma doença crônica ou dores, algum mal que está no seu corpo, você ainda não teve a atitude de orar por você mesmo e se autocurar pela fé no nome de Jesus Cristo. O poderoso nome de Jesus, ele nos foi dado. O próprio Senhor Jesus nos comissionou a sermos embaixadores do seu nome. O nome dele é poderoso, o nome dele é magnífico, é excelente em operação de maravilhas. Só o Senhor Jesus opera maravilhas, mas ele disse que aquele que cresce nele expulsaria os demônios e curaria os enfermos. Meu amigo, está na hora da igreja acordar. Muitas vezes cristãos têm um vizinho, um amigo, um conhecido enfermo, e a pessoa creu em Jesus, creu no evangelho, se batizou, mas não crê que está preparada para ser usada pelo Senhor para a operação de maravilhas. Meu amigo, um dos dons do Espírito Santo é a operação de maravilhas. Então acredite, igreja do Senhor Jesus, Deus te comissionou para realizar a obra do evangelho. Os sinais devem seguir aqueles que creem. Os sinais devem seguir todo aquele que crê. Então tenha essa ousadia, acredite em Deus, acredite no teu chamado como filho de Deus e seja uma pessoa operante na obra do Senhor. Não seja mais uma pessoa que simplesmente vai à igreja, se assenta, ouve, crê, mas não tem atitude de colocar em prática aquilo que crê.
É tempo de se levantar, igreja. É tempo de expulsar os demônios e de curar os enfermos. Meu amigo, assuma a sua posição. Uma coisa que eu chamo muito a atenção da igreja é: os discípulos, eles cumpriram o chamado deles. Eles tiveram a atitude de cumprir o chamado. E a igreja tem a mesma atitude? Porque uma é a função, ou melhor, foi a função dos discípulos sair por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Os sinais seguiram os discípulos também, como exemplo de fé, como exemplo de dedicação no evangelho. Os sinais seguem todo aquele que crê, mas a partir do versículo 17, o Senhor Jesus está falando da igreja. E a igreja tem essa atitude, a igreja vive a partir do versículo 17, esse mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus te deu um mandamento, igreja. Abra teu coração e abra os teus olhos espirituais. Você, igreja de Cristo, é capacitada para realizar a obra do Senhor. Então comece a praticar agora mesmo. Use a fé e se autocure pela fé no nome do Senhor Jesus e também expulse os demônios. É tempo de você, igreja de Cristo, acordar. Acorda, igreja, e seja usada pelo Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.